Oi, pessoal! Bom, fim de tarde em Buenos Aires, o dia tá lindo hoje. A gente sentou pra tomar um café aqui e eu tô começando a entrar em clima de férias, tá? Mas vim aqui pra falar de um tema muito importante com vocês. Por quê? Tem muita gente que eu conheço que ainda não está de férias, ou que já está, mas já está pensando no ano que vem, como vai ser os estudos aqui e tudo mais. E aí, vamos falar de provas? Vou falar de modalidade de provas hoje. Seguinte, é muito comum que aqui na Argentina a gente faça muitas provas orais, tá? Então essa coisa do aprender a expressar os seus conhecimentos, treinar na frente do espelho, faz um grupo com você no WhatsApp e fica se mandando áudio para que você possa escutar aquilo que você está falando, porque depois você vai explicar para um docente, para um doutor. Tudo isso é muito importante. Eu falo sempre sobre isso, então vocês já devem ter escutado por aí. Mas, em especial, tem um momento que provavelmente algum estudante, alguém que esteja aqui ou que pretende vir para cá vai passar, que é uma modalidade de prova que se chama Libre. E aí uma galera me pergunta sobre essa tal dessa Libre, porque eu tenho experiência nela, tanto como docente como aluna. E eu já vivi, tá? Uma Libre, assim, eu não fui lá, eu não me apresentei no dia porque eu fiquei com medo. Mas enfim, vou contar um pouquinho sobre isso pra vocês. Tudo que eu sei e o que vivi, né, como aluna em relação a isso. Seguinte, dentro das matérias da faculdade, vocês vão fazer provas, que são provas parciais, tá? Então, assim, o conteúdo, ele é dividido, aí você faz uma prova de um conteúdo, depois prova de outra metade do conteúdo, ou de uma terceira parte do conteúdo. E isso garante a sua regularidade. Quando você aprova todas essas provas, você tem direito a um recuperatório, caso você não aprove algum dos parciais. Mas, enfim, a ideia é aprovar todos, seja no dia da prova ou no recuperatório, não importa, e regularizar a matéria. Regularizou a matéria, você tem que fazer uma final dessa matéria, que aí é todo o conteúdo programático da matéria. Se foi uma matéria anual, é a matéria do ano inteiro. Se é uma matéria semestral, é a matéria do semestre inteiro. E você vai lá e faz a prova de todo o conteúdo. Então, assim, aprovar os parciais é para garantir a tua regularidade e a tua chance de chegar até a final. O que realmente conta, o que elimina a matéria é a prova final. A nota que vai para a tua libreta, que é o analítico no fim das contas, libreta é um livrinho que a gente tem, que eu sempre mostro o meu aqui para vocês, eu já não trouxe, mas sempre mostro aqui para vocês. A nota que consta nos documentos da faculdade é essa nota de final. Então, se você tirou 10 num parcial, ou se você tirou 4, cara, não importa. O importante é você aprovar para chegar até a final. E aí, o que acontece? Tem uma outra modalidade que é quando não aprovei um parcial, fui para o recuperatório e também não aprovei o recuperatório. E agora, o que acontece? Bom, você ficou livre na matéria. O livre é isso, entendeu? Quando você acaba perdendo um recuperatório daquela matéria que você está cursando. E aí você tem duas opções. Ou se apresentar para livre dessa matéria, ou recursar a matéria. Vamos falar sobre a opção se apresentar para o livre da matéria. Livre ou livre, né? Da matéria. O que significa isso? Eu vou lá num dia de final e eu vou ser avaliada de todas as formas possíveis pelo docente chefe daquela matéria, tá? Então, assim, muitas vezes as cátedras disponibilizam pra gente como eles vão tomar a prova. Às vezes não, porque depende da quantidade de alunos anotados. Mas a verdade é que pode ser uma prova escrita. E quando a gente fala de prova escrita aqui, a gente tá falando de uma prova ou múltipla escolha, choice, ou desarrocho, ou desenvolvimento, ou você expressar os seus conhecimentos através da escrita. Isso é uma prova escrita. Então, escrita pode ser ou choice ou desarrocho, porque às vezes os alunos leem lá, a prova vai ser uma prova escrita, e eles pensam, nossa, é desarrocho. E não, às vezes é choice a prova, tá? A escrita pode ser uma dessas duas. Ou oral.
Oral é você chegar e aqui, ó, contar, falar tudo que você sabe sobre a matéria. E aí a minha maior dica sobre isso, que muita gente pergunta, Mai, Libre é muito difícil, me apresento, não me apresento. A minha maior dica, gente, sobre isso é que pegue o programa da matéria, algo que eu venho falando pra vocês desde o vídeo anterior, andem com o programa das matérias debaixo do braço. Pega o programa da matéria e veja quantos temas você consegue explicar daquele programa. Tá? Por quê? Se você sabe explicar bem um tema, você sabe responder uma prova escrita, choice ou desarrocho. Então, peguem o programa e vejam quantos temas, listem os temas, quantos temas vocês conseguem explicar. Eu não consigo explicar nenhum. Mas eu tenho 2 meses para prova, ou eu tenho 3 meses para prova. Então pronto, você vai treinar para isso. A ideia de um aluno que se apresenta numa Libre, que aprova uma Libre, é que ele manje muito da matéria, tá? E a gente só manja muito de uma matéria quando a gente consegue explicar a maioria dos temas. Óbvio que vai ter um outro que a gente não vai entender, não vai conseguir explicar, mas quando a gente consegue explicar a maioria dos temas, significa que estamos bem com a matéria, ok? Bom, essa era a ideia de hoje, mesmo estando em clima de vacaciones, explicar para vocês sobre as modalidades de prova e falar um pouquinho sobre a Libre, que vocês tanto me perguntam, porque como estamos no final do ano, tem muitas pessoas nessa situação. Não é impossível, tá? Não é impossível. Tem uma frase que eu gosto muito, que é clichê, mas que eu gosto muito, que é: se existe 1% de chance, eu tenho 99% de fé. Então, assim, continuem, persistam, a experiência é muito válida. E aí, só falando rapidinho o que aconteceu comigo, eu fiquei Libre numa matéria que eu dou aula hoje. Eu me preparei para me apresentar e eu não fui no dia. E eu não fui no dia porque, pra mim, foi muito mais gratificante saber que eu tinha entendido o combo das 4 matérias e que eu sabia explicar, do que eu ia até lá e me apresentar. E na época eu estava passando por alguns probleminhas pessoais também, e eu falei, basta, eu vou recursar. Eu preferi recursar a matéria. Por aí, eu ia me apresentar na Libre, não ia aprovar, ia ter que recursar do mesmo jeito. Mas enfim, eu já falei, não, vou recursar logo e tá tudo certo. Mas assim, gente, eu preparei uma Libre inteirinha e eu não me apresentei. E posso falar pra vocês, como aluna e como docente já participando, né, já tendo participado das Libres, que não é impossível, tá bom? Tudo depende do quanto você vai se dedicar, do quanto você está disposto ou disposta a conseguir estudar e explicar os temas e ter um bom manejo do que é os temas aí da Libre da sua prova. Galera, seguinte, não esqueçam que tem o chorinho da Mai, tá? O cupom de desconto é do Mames, pra você que tá pensando em vir pra cá, que quer fechar o seu pacote. E é isso, vou ficar muito feliz de receber vocês aqui na minha cidade maravilhosa. Eu já acho que é minha. É porque quando eu saio assim, ó, Buenos Aires é encantador. Buenos Aires é surreal. E eu quero que todo mundo viva isso, entendeu? Então entre em contato, pergunta, tira suas dúvidas e não esquece do Mames, tá bom? Beijo!